Eu nunca fui muito fã de parques de diversão, mas meus amigos insistiram tanto que acabei cedendo naquele domingo. O parque não era nada extraordinário. Alguns brinquedos antigos, barracas de jogos e comida, uma típica feira itinerante que aparece em cidades pequenas como a minha. Foi quando passamos pela Casa dos Espelhos que tudo começou a ficar estranho. Era um daqueles labirintos com espelhos distorcidos, nada que eu não tivesse visto antes. Meus amigos entraram primeiro, rindo e se empurrando. Eu fiquei para trás, distraído com uma mensagem no celular. Quando finalmente entrei, o silêncio me envolveu de uma forma que não parecia natural. Os risos dos meus amigos haviam desaparecido completamente, como se tivessem sido absorvidos pelas paredes. Chamei por eles, mas não obtive resposta. Ei, pessoal, onde vocês estão? Minha voz soou abafada, como se o ar fosse mais denso ali dentro. Os espelhos não pareciam mais distorcidos da maneira habitual. Cada reflexo meu parecia ligeiramente diferente. Um sorriso que eu não estava dando. Olhos que piscavam quando os meus permaneciam abertos. Continuei avançando pelo labirinto, certo de que encontraria a saída logo, mas os corredores pareciam se estender indefinidamente. O tempo começou a se distorcer. Não sei dizer se passei minutos ou horas ali dentro. Meu celular não tinha mais sinal e o relógio mostrava sempre o mesmo horário, 3h07. Em determinado momento, notei algo ainda mais perturbador. Os espelhos agora mostravam pessoas que não eram eu. Sombras que se moviam independentemente, rostos que me observavam com curiosidade. Tentei me convencer de que era apenas um truque, uma ilusão de ótica sofisticada. Então, vi uma passagem que não tinha notado antes. O corredor se abria para uma saída que não parecia levar para fora do labirinto, mas para outro lugar. A luz que vinha de lá era diferente, um tom alaranjado, como um eterno pôr do sol. Hesitei, mas o som de passos se aproximando atrás de mim me fez avançar. Quando atravessei a passagem, o ar mudou completamente. Não estava mais no parque de diversões. À minha frente se estendia uma cidade que parecia normal à primeira vista, mas havia algo profundamente errado. As construções tinham ângulos impossíveis, as cores eram vivas demais, como se alguém tivesse aumentado a saturação da realidade. E as pessoas, elas pareciam humanas, mas seus movimentos eram rígidos, como se estivessem seguindo um roteiro. Todos usavam roupas em tons pastéis e ninguém falava alto ou ria. Quando me viram, pararam o que estavam fazendo e se viraram em minha direção, com sorrisos idênticos. Um homem se aproximou de mim. Ele tinha um rosto perfeitamente simétrico e usava um terno bege impecável. Bem-vindo a Sete Além, ele disse, sua voz soando como várias pessoas falando ao mesmo tempo. Você encontrou o caminho. Poucos conseguem. Recuei, tentando voltar, por onde tinha vindo, mas a passagem havia desaparecido. Havia apenas uma parede lisa, onde antes estava a saída do labirinto. Não tenha medo, o homem continuou. Aqui você pode ser quem sempre quis ser. Aqui não há dor ou tristeza, mas há regras. As pessoas começaram a se aproximar, todas com o mesmo sorriso vazio. Senti meu coração disparar e o suor escorrer pelo meu rosto. Havia algo fundamentalmente errado com aquele lugar. Era como se a realidade tivesse sido reconstruída por alguém que apenas tinha ouvido falar sobre como a vida deveria ser. Em pânico, corri. As ruas mudavam de direção conforme eu avançava, como se a cidade estivesse se reconfigurando ao meu redor. O céu alaranjado nunca mudava, como se o tempo estivesse congelado naquele eterno crepúsculo. Depois do que pareceram horas, encontrei uma porta em um beco. Ela não levava a nenhum edifício. Estava simplesmente ali, isolada. Sem pensar, 2 vezes a abri e me joguei através dela.
Acordei no chão da Casa dos Espelhos, com meus amigos me sacudindo, preocupados. Segundo eles, eu havia desmaiado e ficado inconsciente por apenas alguns minutos. Mas eu sabia que tinha passado dias em Sete Além. Saímos do parque imediatamente. Meus amigos acharam que eu tinha tido algum tipo de ataque de pânico e eu não insisti em contar o que havia acontecido. Quem acreditaria? Era meu aniversário de 23 anos e eu decidi passar o dia no parque de diversões que tinha acabado de ser inaugurado nos arredores da cidade. Fui sozinho porque queria um tempo para pensar. As últimas semanas tinham sido difíceis no trabalho e eu precisava espairecer. O parque estava quase vazio naquela terça-feira à tarde. Algumas famílias com crianças pequenas, casais de adolescentes, nada fora do comum. O céu estava carregado de nuvens cinzentas e a previsão era de chuva para o final do dia, o que provavelmente explicava a baixa movimentação. Depois de andar em alguns brinquedos, decidi que minha última atração seria a roda gigante. Era imponente, pintada em tons de vermelho e dourado, com pequenas luzes que provavelmente ficavam bonitas à noite. Havia apenas um funcionário operando o brinquedo. Um homem de meia idade, com olheiras profundas e um sorriso cansado. "Só você?" Ele perguntou quando me aproximei. Assenti e ele fez um gesto para que eu entrasse em uma das cabines. Não, havia mais ninguém na fila. "Aproveite a vista", ele disse enquanto fechava a porta. Havia algo estranho em sua voz, como se estivesse me alertando sobre algo. A roda começou a girar lentamente. Quando cheguei ao ponto mais alto, ela parou. Achei que fosse normal para que eu pudesse apreciar a paisagem. A visão era bonita. A cidade se estendia até o horizonte, os edifícios, as ruas, o parque verde no centro. Mas enquanto observava, comecei a notar pequenas diferenças. Edifícios que não deveriam estar ali, ruas que seguiam padrões estranhos, e o céu estava dividido ao meio. De um lado, as nuvens cinzentas que eu havia notado antes. Do outro, um céu limpo e alaranjado, como se fosse eternamente fim de tarde. Tentei me convencer de que era apenas um efeito óptico causado pelas nuvens e pelo pôr do sol, mas a divisão era perfeita demais, artificial. E à medida que a roda voltava a girar lentamente, percebi que o lado do céu alaranjado parecia se expandir, como se estivesse engolindo o mundo que eu conhecia. Quando a roda completou mais meia volta e cheguei novamente ao ponto mais alto, a paisagem havia mudado completamente. A cidade não era mais a mesma. As construções tinham formas impossíveis, cores vivas demais, e as pessoas nas ruas se moviam em padrões sincronizados, como uma coreografia ensaiada. Meu coração começou a bater mais rápido. Algo estava profundamente errado. Tentei forçar a porta da cabine, mas ela estava firmemente travada. A roda continuou girando, cada vez mais devagar, até parar novamente, desta vez no ponto mais baixo. A porta se abriu, mas não era o mesmo parque de diversões que eu havia deixado. As cores eram diferentes, mais intensas e ao mesmo tempo lavadas, como em um sonho. O funcionário da roda gigante não estava mais lá. Em seu lugar, havia uma mulher com cabelos perfeitamente arrumados e um vestido de um azul tão intenso que quase machucava os olhos. "Bem-vindo a Sete Além", ela disse, sua voz melodiosa e artificial. "Você chegou bem a tempo." "Onde estou?" perguntei, relutante em sair da cabine. "O que é este lugar?" "É o lugar onde tudo é como deveria ser", ela respondeu, seu sorriso nunca vacilando. "Aqui não há dor, não há tristeza, apenas ordem e harmonia." Olhei ao redor. O parque de diversões continuava lá, mas diferente. Os brinquedos giravam em perfeita sincronia. As luzes piscavam em padrões hipnóticos. E as pessoas
Todas se moviam da mesma forma, sorriam do mesmo jeito. Não havia crianças chorando, não havia casais discutindo. Tudo era perturbadoramente perfeito. Venha, a mulher estendeu a mão. Vou mostrar a você sua nova casa. Algo em seu tom me gelou até os ossos. Recuei ainda dentro da cabine. Não, obrigado, eu quero voltar. Seu sorriso vacilou por um instante, revelando algo sombrio por trás da fachada amigável. Ninguém volta de Sete Além, ela disse, sua voz agora contendo várias camadas, como um coro falando em uníssono. Você atravessou a fronteira. Este é seu lar agora. Nesse momento, notei algo ainda mais perturbador. Olhando mais atentamente para as pessoas no parque, percebi que seus rostos não eram completamente humanos. Havia algo sutil, mas fundamentalmente errado. Olhos grandes demais, sorrisos que se estendiam além do possível, movimentos que pareciam calculados por um algoritmo imperfeito. Em pânico, fechei a porta da cabine com força e me joguei contra o lado oposto. Para minha surpresa, a parede cedeu como se fosse feita de papel. Caí em um espaço escuro, sem forma, sentindo como se estivesse afundando em areia movediça. Acordei no banco de um parque comum, a quilômetros de distância do parque de diversões. Meu relógio marcava 3 horas e 7 minutos. Exatamente o mesmo horário em que eu havia subido na roda gigante, mas o sol já estava se pondo. Eu havia perdido um dia inteiro. Tentei voltar ao parque de diversões algumas vezes nas semanas seguintes, mas nunca consegui encontrá-lo novamente. Era como se tivesse desaparecido completamente. Pesquisei online, perguntei às pessoas, mas ninguém se lembrava de um parque de diversões recém-inaugurado na cidade. Eu e minha namorada tínhamos ido ao parque de diversões para comemorar nosso aniversário de namoro. Era um desses parques antigos, com atrações clássicas e uma atmosfera nostálgica. Estávamos nos divertindo como adolescentes, comendo algodão doce e tirando fotos. No final do dia, decidimos ir ao Túnel do Amor, aquele brinquedo onde os barquinhos entram em um túnel escuro com cenários românticos. Era a atração perfeita para encerrar nossa comemoração. O sol já estava se pondo quando entramos na fila, que era surpreendentemente curta para um sábado. O funcionário que operava o brinquedo parecia distante, quase em transe. Ele apenas acenou para que entrássemos no barquinho sem dizer uma palavra. Achei estranho, mas não dei muita importância. Talvez estivesse apenas cansado depois de um longo dia de trabalho. O barco começou a se mover lentamente pela água, entrando no túnel. As primeiras cenas eram as esperadas. Corações iluminados, cupidos com arcos e flechas, música romântica tocando ao fundo. Minha namorada encostou a cabeça no meu ombro e eu passei o braço ao redor dela. Foi quando entramos em um trecho completamente escuro do túnel que algo mudou. A música parou abruptamente e o silêncio que se seguiu foi tão profundo que podíamos ouvir nossa própria respiração. Isso faz parte do passeio? Minha namorada perguntou, sua voz soando estranhamente abafada, como se o ar estivesse mais denso. Antes que eu pudesse responder, uma luz fraca e alaranjada começou a iluminar o caminho à frente. Não eram mais os cenários temáticos do Túnel do Amor. A água por onde deslizávamos parecia agora mais espessa, quase viscosa, e as paredes do túnel haviam desaparecido, dando lugar a um céu eternamente crepuscular. O barco emergiu em uma espécie de canal que cortava o que parecia ser uma cidade, mas não era uma cidade normal. As construções tinham formas que desafiavam a lógica, edifícios que se curvavam em ângulos impossíveis, cores que pareciam pulsar com vida própria. E havia pessoas nas margens do canal. Elas nos observavam com sorrisos idênticos, seus olhos seguindo nosso movimento. Todas usavam roupas em tons pastéis, perfeitamente limpas e passadas, como se tivessem saído de um catálogo dos anos 50.
Lucas! Minha namorada apertou meu braço com força. Onde estamos? O que é isso? Eu não tinha resposta. O barco continuava deslizando pelo canal, aparentemente por vontade própria, já que o mecanismo que o impulsionava no parque certamente não funcionaria ali. Uma mulher na margem acenou para nós. Ela usava um vestido rosa claro e tinha os cabelos arrumados em um penteado impecável. Quando o barco se aproximou dela, ela se inclinou em nossa direção. Bem-vindos a Sete Além. Ela disse com uma voz melodiosa que soava como várias pessoas falando em uníssono. Vocês são um casal adorável. Vão adorar viver aqui. Nós não vamos ficar, respondi imediatamente, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Estamos só de passagem. A mulher riu, um som metálico e artificial que não combinava com sua aparência. Ninguém está apenas de passagem em Sete Além, ela disse. Todos que chegam aqui foram escolhidos. Vocês foram escolhidos. Olhei para minha namorada, cujo rosto estava pálido de medo. Percebi então que ela estava olhando para algo além da mulher. Segui seu olhar e vi com horror que havia versões de nós mesmos na margem oposta. Um casal idêntico a nós, mas com sorrisos vazios e olhos sem vida, usando roupas pastéis como todos os outros habitantes. O que vocês querem de nós? Minha namorada perguntou, sua voz tremendo. Queremos que sejam felizes, respondeu a mulher ainda sorrindo. Em Sete Além, todos são felizes. Não há dor, não há tristeza, não há conflito, apenas harmonia, eterna. Enquanto ela falava, notei que o céu alaranjado nunca mudava, como se o tempo estivesse congelado naquele eterno crepúsculo. O barco parou diante de um pier onde várias pessoas nos esperavam, todas com o mesmo sorriso vazio. Entre elas, reconheci o funcionário do túnel do amor, mas ele também usava roupas pastéis agora, e seu rosto tinha aquela mesma expressão artificial. Percebi que não teríamos chance se desembarcássemos. Olhei ao redor, desesperado por uma saída, e notei que a água do canal parecia interagir de forma estranha com a luz, refletindo imagens que não estavam ali, como janelas para outros lugares. Temos que pular, sussurrei para minha namorada. Pular? Na água? Ela perguntou, horrorizada. Não sabemos o que tem ali. Seja o que for, é melhor do que ficar aqui, respondi, observando as pessoas no pier começarem a se aproximar. Sem mais hesitação, segurei a mão dela e pulamos juntos. A sensação não foi de cair na água, mas de atravessar uma membrana, como se estivéssemos rompendo a barreira entre duas realidades. Tudo ficou escuro, e senti como se estivesse caindo por um tempo infinito. Acordamos encharcados, mas não com água. Era o líquido do túnel do amor, que havia transbordado quando nosso barco virou. Funcionários do parque nos cercavam, preocupados. Segundo eles, nosso barco havia emperrado em um mecanismo e virado. Estivemos submersos por menos de 1 minuto antes de sermos resgatados. Nunca mais fomos em parques de diversão. O que aconteceu ainda me atormenta. Me pego pensando, o que teria acontecido se tivéssemos descido do barco? Se você gostou desses relatos, não se esqueça de se inscrever e deixar sua opinião nos comentários. O que você faria no lugar dessas pessoas? Qual dos relatos mais te deu medo? Deixe sua sugestão de que tipo de relatos você gostaria de ouvir no próximo vídeo e até os próximos relatos.